Graça e paz, meus irmãos, para a glória de Deus. Chegamos na manhã de mais um dia e eu espero, viu, em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver, você vai ficar depois dessa palavra gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui o versículo 6 do capítulo 9 de 2 Coríntios. Olha só, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Né? E Paulo ele começa aqui, irmãos, a instruir a igreja de Corinto, né? A semear, a ajudar os irmãos de Jerusalém e da Judéia que estavam necessitados, né? Coloca aqui nos comentários, eu vou semear muito. Coloca aqui, eu vou semear muito. E Paulo, ele começa, né, a instruir a igreja de Corinto, né, a instruir a igreja de Corinto, a ensinar a igreja de Corinto, que aquele, né, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Por que que Paulo segue dando essa instrução? Porque a igreja de Jerusalém e a igreja da Judéia, os irmãos estavam passando necessidade. Né? E aqui o assunto tratado aqui por Paulo não é sobre dízimo, não é sobre oferta, é sobre ajudar o próximo. Né? Paulo estava aqui falando sobre ajudar o próximo, sobre os irmãos semear e ajudar aqueles que estavam necessitados. Né? E ele diz: ó, cada um de vocês contribua segundo propôs no seu coração. Como que vocês proporam no coração de vocês em ajudar os irmãos de Jerusalém e de Judeia? Como foi que vocês proporam no seu coração? Assim como vocês proporam no coração, faça. Né? Faça, seja fiel àquilo que vocês falaram com Deus. Era isso que Paulo estava dizendo. Era isso que Paulo estava instruindo a igreja de Corinto. A se preocuparem com o próximo. Se preocupem com os irmãos em Cristo, né? Paulo estava dizendo isso. E ele segue dizendo, ó, não com tristeza, faça isso, ajude o seu próximo, não com tristeza, ou por necessidade, ou porque Deus ama ao que dá com alegria. Não. Não, faça isso com alegria. Era isso que Paulo estava dizendo à igreja de Corinto. Faça com alegria. Eu quero ajudar meus irmãos. Eu quero abençoar meus irmãos. Eu faço isso com alegria no meu coração. Alegria de ajudar o meu próximo. Olha só. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Olha que coisa linda. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a justiça permanece para sempre. Ora, o que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Né? Paulo estava dizendo, não se preocupe. Quando vocês abençoam o próximo, vocês estão semeando. E quando vocês estão semeando, né, essa semente, ela vai se frutificar. Né? Ela vai se multiplicar, porque é Deus que dá a semente ao que semeia, é Deus que dá pão para comer, e é Deus que multiplicará a vossa sementeira, e é Deus que aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais. Olha que coisa linda. Então, tudo que você for fazer é o recado de Deus para a sua vida nessa manhã. Faça com alegria. Não por obrigação, faça com alegria, que a sua alma esteja alegre em fazer o bem, em ajudar o próximo, porque em tudo você vai enriquecer, se você fizer com alegria. Louvado seja o nome do Senhor, olha que maravilha.
Que bênção! Os mistérios de servir a Deus é muito profundo. E quando nós nos desprendemos do nosso tempo, dos nossos afazeres para buscar esse Deus tão grande, Ele começa a revelar para nós os mistérios da sua palavra. Deus, Ele tem uma obra, e é uma obra gloriosa. Com quem, pastora? Com você. Deus tem uma obra gloriosa com você. E eu quero te dizer isso nessa manhã. Faça para Deus e faça com alegria, porque Deus dos altos céus, Ele vai te restituir. Deus lá, ó, lá dos altos céus, Ele vai te restituir e vai te restituir com abundância. Vai ser muito lindo o que Deus vai fazer na sua vida. E todos vão ver, viu? Todos vão ver o que Deus vai fazer na sua vida. Por quê, pastora? Porque Ele aumentará os frutos da sua justiça. E Ele fará com que você enriqueça. E quem estiver à tua volta vai ver a grandeza de Deus sobre a sua vida. É muito lindo servir a esse Deus tão grande. Só você que crê, diga comigo: eu creio, Jesus. Diga: eu creio, Jesus. O que Deus vai fazer na sua vida é muito lindo. É muito lindo o que Deus vai fazer. Então, somente creia e confie no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê, pastora? Porque a Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo louvor, toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir para você compartilhar essa palavra. Tem alguém aí precisando fazer as coisas com alegria. E você vai ser boca de Deus para essas vidas. Você vai ser boca de Deus para essas almas. Pastora, por que eu faria isso? Porque você não é um mar morto. Você sempre deságua em alguém e você tem o bom cheiro de Cristo. Pastora, porque o mar morto cheira mal. Imagina uma água parada. Você acha que ela tem um bom cheiro? Não tem, mas você está em movimento. Você tem o bom cheiro de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe, abençoe a vida de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Na metade desse dia eu retorno e quero orar por você. Você é uma bênção na minha vida. Seja uma bênção na vida de outras pessoas. Compartilhe.